Olá pessoal, tudo bem? Bora então falar de dinheiro? Quando eu faço essa pergunta é natural, as pessoas riem, porque na verdade assim, o mais prazeroso não é falar de dinheiro, é ganhar dinheiro, né? Mas a gente, para ganhar dinheiro, a gente precisa falar dele, a gente precisa entender ele, entender algumas coisas que são importantes, porque às vezes as coisas não são tão simples como parece, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Já está projetado ali, né? Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Aquele passadorzinho está com você, pastor? Deixa eu... Está por aí? Esse aqui é o para frente e esse aqui para frente. O de baixo aqui para frente? Para frente, isso. Beleza. Muito bem. Bom, a gente já passou um pouquinho do pôr do sol aí, né? Então, vou cumprimentar vocês como a gente faz lá na comunidade judaica quando o sábado termina, né? A gente começa uma nova semana. Então, Shavuot Tov, boa semana para vocês. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite do pastor. A gente já tinha conversado um tempo atrás sobre momentos como esse aqui. Eu gosto muito de falar de dinheiro, né? De falar de finanças. E poder falar de finanças dentro de um contexto também onde a mensagem central aqui é a família, ela é fundamental, né? Eu acompanhei hoje a pregação de hoje de manhã aqui de vocês, achei fantástica, e eu achei a análise muito bem feita, porque as pessoas não percebem, mas dinheiro tem um impacto gigante na vida da família, né? Às vezes a gente não se dá conta. Dinheiro é algo tão comum para a gente no dia a dia que a gente acaba se perdendo um pouco nesse sentido, isso tem um impacto direto. Mas antes de eu começar a falar, deixa eu me apresentar aqui para vocês, para todos me conhecerem, né? Então, meu nome é Márcio, eu sou membro da comunidade judaica adventista. Deixa eu avançar aqui os slides aqui. Isso, então, esse é um pouquinho de mim aí. Sou membro da comunidade judaica adventista, sou um profissional hoje de finanças também. Eu tenho, na verdade, duas paixões, tecnologia e finanças, né? E hoje venho me dedicando bastante à área de finanças. Gosto muito desse tema, sou formado como planejador financeiro pela Planejar, que é uma associação que regulamenta a profissão de planejador financeiro aqui no Brasil, também pela Academia GFI, que é uma academia que forma planejadores financeiros. Tem alguns cursos também na área de finanças para complementar alguns conhecimentos que são importantes. Então, esse é um pouquinho do meu currículo. E também eu tenho uma empresa que se chama Kessef, só para vocês já lembrarem o nome também. Kessef é uma palavrinha bem comum dentro do idioma hebraico. Kessef, na verdade, ele significa dinheiro. Essa é a tradução de Kessef. Mas não é só isso, tem mais alguns desdobramentos também que essa palavra carrega. Então, a Kessef ela ajuda pessoas, né, e suas famílias a tomarem decisões aí conscientes com relação às suas finanças pessoais. A gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo do nosso encontro, tá? Mas eu também não podia deixar de dizer, né, nós vamos falar de família aqui, né, na verdade o pilar central é família, e hoje eu estou com a minha família também, estou com a minha esposa aqui, a Jennifer, minha filha a Hannah, que vocês ainda não estão vendo, mas está aí, acreditem, pelo tamanho da barriga já dá para perceber, prevista para janeiro, né, onde vamos ser papais, então estamos muito felizes aqui de poder falar de família, estarmos em família, entre famílias, e para falar de finanças, olha só, hoje o dia para mim está fantástico, está maravilhoso, está completo. E é muito bom ver a igreja cheia também, né? Assim, a gente passou por um período bem duro, né, de pandemia, todo mundo se encontrando aí remotamente, e poder ver os rostinhos das pessoas assim de perto é um grande privilégio. Legal? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho, mas antes então de avançar, eu gosto muito da palavra gratidão, né? A gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, e já que a gente está aqui, estamos aqui hoje, com certeza é porque Deus permitiu. Então, estamos aqui na casa de Deus e eu não posso começar a falar sem antes pedir a permissão dele, então vou pedir para que você curve sua fronte para a gente fazer uma rápida prece. Querido eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse sábado que passou, por essa nova semana que começa. Muito obrigado mais uma vez por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, para podermos falar de família, aprendermos coisas tão fundamentais e também, Pai, estarmos mais preparados para tudo que tem aí fora. Que nesse momento o Senhor nos permita que todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios fiquem lá do lado de fora para que a gente possa
prestar bastante atenção em tudo que está sendo falado aqui, tudo que ainda vai ser dito, para que todos nós possamos sair daqui mais alimentados e mais fortalecidos para essa nova semana e para uma nova jornada em nossas vidas. Que o Senhor renove as nossas esperanças, nossas energias e continue com a gente por todo esse nosso encontro. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Messias. Amém. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí. Como que está a vida financeira de vocês aí? Está sobrando dinheiro? Está faltando dinheiro? Como é que está esse negócio aí? Dinheiro está tranquilo? A pandemia aí foi sossegado, todo mundo conseguiu se administrar bem, está todo mundo emprestando dinheiro aí para quem precisa. É assim que vocês estão, não? Não? Entendi. Mas isso vai melhorar, tenham fé que isso vai melhorar, tá bom? Eu preparei para vocês aqui uma agenda que eu classifiquei aqui de agenda financeira, olha que chique. Uma agenda financeira porque são alguns temas que a gente vai abordar aqui hoje no nosso encontro, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mentalidade, uma mentalidade correta sobre o dinheiro. Eu trouxe também aqui uma coisa importante, a gente vai ter que desmistificar algumas coisas que existem nessa relação entre nós, Deus e o dinheiro. Porque, às vezes, as coisas se misturam um pouco e isso também causa alguns problemas, alguns percalços aí na nossa vida, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, aí uma parte um pouco mais ali pontual, que a gente vai trocar algumas coisas, que são alguns passos para que vocês possam melhorar a jornada financeira de vocês, para que vocês possam ter uma jornada financeira mais bem-sucedida. E aí, por fim, se der tempo, a gente ainda faz uma rodadinha de perguntas, tirar dúvidas, tá bom? A gente faz um bate-papo aqui. Aliás, o tempo é algo precioso também, né? Como eu gosto muito de finanças, eu começo a falar, então eu tenho que me controlar, porque senão a gente dá 11, meia-noite, a gente está aqui falando e eu estou na maior energia para continuar o assunto. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela nossa mentalidade aqui. Na mentalidade... Opa, para cá. Deixa eu voltar aqui. Para cá. Aí. Vamos entender um pouquinho, então, sobre essa mentalidade, né? A mentalidade correta sobre o dinheiro. Será que a nossa mentalidade ela tem alguma relação com os nossos comportamentos, com o nosso dia a dia, com relação às nossas finanças? Será que aquilo que a gente pensa sobre o dinheiro, aquilo que a gente acredita, né, as cargas ali que a gente traz desde a infância relacionada a finanças, será que isso tem um impacto na nossa vida financeira? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque dinheiro, geralmente, a gente acha que é uma coisa muito física, né? Como dinheiro a gente geralmente relaciona a números, acha que é uma coisa muito física, prática, a gente não para pensar muito nessa relação, né? Então, olha só, umas coisas para a gente entender aqui. O dinheiro, vocês estão conseguindo ver bem aí, pessoal? Nem? Acho que dá para ver legal? Eu tentei deixar uma fonte o maior possível ali para todo mundo conseguir ver. Então, olha só, o dinheiro, quer queira, quer não queira, ele faz parte da nossa vida. E a gente precisa saber lidar com esse cara. Tá? Por quê? Porque ele está envolvido... Eu relacionei aqui algumas áreas, né, as áreas da nossa vida em qual o dinheiro se relaciona, mas tem muitas outras aqui. Mas, para a gente destacar, na nossa área pessoal, nosso relacionamento com as pessoas, o dinheiro está envolvido? Sempre, né? Profissional, a gente trabalha por quê? Porque a gente precisa também ser remunerado, né? A gente até pode gostar do que a gente faz, a gente pode até ter vontade ali extrema de trabalhar, às vezes não, mas faz parte, o dinheiro está envolvido. Na saúde, eu preciso de dinheiro para ter saúde? Preciso? Será que tem essa relação? Legal, né? Nosso plano de saúde não está aí que não deixa a gente mentir, né? A gente precisa pagar ele. Relacionamentos, nossa família, né? Como a gente está falando de família aqui, dinheiro está relacionado à família? Tem impacto ali na família, dinheiro? A gente já viu que sim. Cultural, social, espiritual. Será que dinheiro também influencia na minha relação com Deus? Será? Parece que sim, né? Então, olha só, quer a gente goste dele, quer a gente não goste, quer ele sobre, quer ele falte, a gente vai ter que, de alguma maneira, se deparar com ele e aprender a trabalhar com esse cara. Então, não tem jeito. Todas as áreas da nossa vida, o dinheiro passa por ela. Então, é importante que a gente entenda e a gente saiba manter uma boa relação saudável com ele. Olha só. É muito importante, quando a gente fala sobre mentalidade,
Porque é que nem eu falei, né? A coisa vai muito mais além do que a gente pensa. Dinheiro, ele não é só dinheiro. O dinheiro, antes de mais nada, ele nasce aqui na nossa mente. E na nossa mente, a gente cresce com algumas coisas que a gente chama de crenças limitantes sobre o dinheiro. Vocês já ouviram falar alguma vez, ou vocês já falaram, ou já ouviram alguma vez alguém falar alguma dessas frases aqui, ó? Dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males, todo rico só é rico porque ele é explorador. Ó, esse cara é rico aí por quê? Porque ele explora a galera aí que trabalha para ele e tudo mais. Já ouviram isso alguma vez? Essa última aqui também, ó, é mais fácil um camelo, vamos lá. Passar por onde? Do que o quê? A gente já ouviu isso, né? Muitas vezes. Pois é, essas frases, sem a gente perceber, a gente cresce ouvindo elas dia a dia. Na nossa vida adulta a gente continua ouvindo, na velhice a gente continua ouvindo, e a gente não para pensar que tudo isso que vai sendo colocado para a gente ao longo do tempo, a gente vai absorvendo isso. E essa absorção causa alguns prejuízos, porque causa na gente alguma espécie de confusão. Porque o nosso cérebro, ele não consegue trabalhar com contradição, né? Porque assim, se eu passo a acreditar, né, ao longo da minha vida que dinheiro é algo ruim, a minha relação com ele vai ser ruim, né? Se eu tenho uma relação ruim com uma pessoa, a tendência é que, ao longo do tempo, isso só piore, isso não é melhorar, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas sobre isso. Veja, eu quero que vocês façam essa reflexão junto comigo, como eu já introduzi aqui. Se a gente pensa mal do dinheiro, se a gente fala mal dele, se a gente evita, se a gente não dá atenção a ele, se a gente trata mal as nossas finanças, o resultado qual que é? Um resultado ruim. Não tem como fugir disso, né? Então, vocês concordam que é muito difícil eu conseguir ter uma boa relação com aquilo que eu não gosto? Então, se eu preciso melhorar essa minha relação, eu preciso fazer alguma coisa para quê? Para que isso se inverta, para que eu consiga me relacionar melhor com essas coisas. Então, vamos lá. E por que isso acontece? Por que a nossa relação ela é tão conturbada com o nosso dinheiro? Veja, por muitos motivos, só que eu vou destacar alguns aqui. Opa, acho que eu estou passando uma mais ali, pessoal, acho que eu avancei uma a mais. Aí. Está certinho. Então, olha só, a gente cresce com algumas coisas que a gente chama de crenças limitantes, né, sobre o dinheiro. Então, esse é um dos motivos aos quais a gente tem problemas de se relacionar com ele. Um outro ponto, assim, a gente tem péssima educação financeira. Essa é a verdade. Quem de vocês aqui, levanta a mão só para me ver, quem de vocês teve educação financeira na escola? Não? E em casa? Bem pouco, né? E lá fora, no relacionamento com os amigos, vocês já costumam conversar disso, costumam trocar sobre isso? Como que é? Já um pouco mais. Mas vejam, a gente tem muito pouca educação financeira, né? Se fala muito pouco de dinheiro. E olha só, esse item 3 é muito importante. A gente tem medo, muitas vezes, de perder os nossos valores como seres humanos, como, por exemplo, né, ficarmos avarentos e tudo mais, se a gente tiver apego a dinheiro, não é isso? A gente não tem uma certa preocupação, às vezes, a gente aprende isso na nossa vida religiosa, né? Olha, você tem que ter cuidado, né? Olha, dinheiro, né? Mas toma cuidado, é bom, mas não é tão bom, a gente tem que definir bem os limites, né, dessa relação. Então, tudo isso são motivos aos quais a gente precisa trabalhar para melhorar essa nossa relação. A psicologia econômica, ela fala uma coisa bem interessante, olha só. Ela fala assim, ó, não se preocupe, o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele só amplifica aquilo que a pessoa já é. Já pararam para pensar? Porque assim, se você é uma pessoa que não tem dinheiro e não gosta de ajudar ninguém, não se preocupe, com dinheiro você também não vai ajudar ninguém. Tá? Com muito dinheiro também é uma verdade. Se você, né, já é uma pessoa ali que, do contrário, né, que gosta de ajudar pessoas e você ganha dinheiro, olha que maravilha, você pode decidir ajudar mais pessoas, porque agora você tem mais dinheiro para fazer isso. Mas veja, não é o dinheiro que de fato vai mudar isso, é o que você já é o que você já tem dentro de você. Tá?
Agora vamos lá. Eu quero fazer uma dinâmica rápida com vocês aqui. Fechem os seus olhos por 30 segundos. Aliás, 20. 30 é muito, a gente está com tempo escasso. 20 segundos. Eu quero que vocês pensem na quantidade de dinheiro que vocês têm na sua conta corrente nesse momento. Não precisa nem de 20 segundos. E também nos seus investimentos, aí, quem consegue já investir alguma coisa. 20 segundos, feche os seus olhos, pense nele. Não precisa falar e não se preocupe, eu não vou perguntar quanto que você tem lá, mas só pense, tá bom? Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui. Três segundos foi suficiente, né? Olha só, quando eu coloco essa dinâmica para as pessoas, é muito legal, porque, veja, eu não sei quanto de dinheiro vocês têm nas suas contas correntes, nos seus investimentos, eu não sei, não se preocupe, de novo, eu não vou perguntar. Mas eu tenho certeza, que a quantidade de dinheiro que vocês têm lá diz muito sobre como cada um de vocês lida com dinheiro. Essa é uma verdade. Então, vejam. O resultado disso que vocês pensaram é isso. A quantidade de dinheiro que vocês possuem equivale à mentalidade que vocês têm com relação ao dinheiro. Tá? Olha só. Vocês conseguem enxergar bem aí, né? Eu coloquei uma fonte ali, acho que... Ah, legal. Olha só, a gente precisa entender algumas coisas. Sobre mentalidade, a gente tem algumas diferenças, né? A psicologia econômica ela dá uma direção ali sobre alguns diferentes tipos de mentalidade. Mentalidades, né? Ou formas de pensar pobres, classe média e ricos. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses três. Oi? Então, olha só, três formas de pensar ali, três modelos mentais de se pensar sobre dinheiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Mentalidades pobres. E aí, antes da gente falar, só uma coisa importante, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor das pessoas, tá bom? Eu só estou dizendo que existem três tipos de mentalidade sobre o dinheiro. Pobre, classe média e rico. Vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade pobre. A gente consegue perceber alguns comportamentos, né, quando a gente tem esse tipo de mentalidade. Mentalidade pobre, geralmente, se gasta tudo que tem, né? Ou seja, tudo que você ganha, você gasta. Um outro comportamento nessa mentalidade diz o seguinte, geralmente pessoas que têm esse modelo usam frequentemente financiamentos e parcelamentos. Com relação ao planejamento, geralmente se faz um planejamento diário quem tem essa mentalidade. Ele não se preocupa muito com o amanhã, com o mês, com os 6 meses, ele vive o dia a dia. Tá? E por último, se sobrar algum dinheiro dentro desse modelo mental, rapidinho é gasto com algum tipo de item de sobrevivência. Tá bom? Então é isso que a mentalidade pobre traz para a gente como alguns comportamentos que são percebidos. Agora vamos falar um pouquinho então sobre a mentalidade de classe média. Observem aí, olha só. Classe média, geralmente quem tem esse comportamento, gasta tudo que ganha com padrão de vida. Vão refletindo aí, tá bom? Vão refletindo aí. Classe média geralmente usam frequentemente financiamentos e parcelas. Fazem planejamento mensal, ó, já melhorou um pouquinho. Lembra que o outro era diário. Classe média já planeja alguma coisa mensal. E tenta poupar uma pequena parte do que ganha. Tenta. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Tá? E acreditam, olha só, acreditam que quando ganhar mais dinheiro, aí sim a gente vai poupar para o futuro. Esse é um tipo de raciocínio, né, do modelo mental de classe média. Agora vamos para o terceiro, olha só. Mentalidade dos ricos. Agora eu quero ver sorriso, tá? Vou falar de vocês agora aqui. Olha só, mentalidade de rico, pensa o seguinte, rico ele poupa sempre parte do que ele ganha. E por isso ele se paga primeiro.
Se pagar primeiro? Alguém já ouviu isso? Se pagar primeiro? Né? Se pagar primeiro funciona assim. A maioria das pessoas trabalham, recebem um salário, né? Muitas vezes, antes de receber esse salário, ele já comprometeu esse salário com algumas contas, e aí no final do mês ele recebe, as contas também ele recebe, e aí ele paga todas as contas, e aí, de novo, se sobrar alguma coisa, guarda, se não sobrar, vamos para o mês que vem, né? Não é assim? Geralmente que a maioria das pessoas se comportam. O rico não, o rico ele se paga primeiro. Então, assim, o rico ele trabalha, ele ganha dinheiro, e ele já tem bem definido de quanto ele ganha, quanto ele vai retirar para se pagar. E aí depois, o que sobra, ele vai pagar suas contas do dia a dia. Diferente, né? Por quê? Ele já montou a vida financeira dele dentro desse formato. Então, primeiro eu preciso me pagar, eu trabalho para mim. Então, eu preciso ganhar dinheiro primeiro, guardar a minha parte, e depois sim eu vou dar continuidade pagando as minhas contas do dia a dia, porque todo mundo precisa viver, todo mundo precisa pagar conta, e rico também tem conta, né? Ser humano normal, como qualquer um. E olha só, dificilmente o rico ele parcela ou financia, ele junta para comprar à vista. É um comportamento que é bastante visto, até porque à vista tem o quê? Desconto. E se ele é rico e ele busca desconto, por que quem não é rico também não busca? Não busca economizar, né? Compra à vista e depois ganha esse desconto. Olha só, rico faz planejamento de curto, de médio, de longo e de longuíssimo prazo. Interessante, né? Curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Fazem investimentos constantes em ativos. Todo mundo sabe o que é ativo? Sabe o que é um ativo? Tá? Ativo é assim, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, é isso que ele investe. Então, ele coloca dinheiro em coisas que geram mais dinheiro para ele. Tá bom? E não o contrário, não em passivo. O que é passivo? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Né? Então, é um comportamento que se observa dentro da mentalidade rica. Certo? Não vou perguntar de novo para cada um, mas vocês conseguiram ali, dentro dos modelos mentais, se identificar? Maravilha. Vamos lá. Então, olha só, aonde que está o foco de cada uma dessas classes, né, de cada uma dessas mentalidades mentais que a gente está conversando aqui? A mentalidade pobre, geralmente, ele está bastante focado em sobrevivência, como a gente já viu aqui, né? O diário, eu preciso viver um dia por vez, é isso que eu preciso me preocupar. O foco da classe média, ele está mais direcionado para status, para conforto, né? Já reparou? O camarada tem um carro, ele compra mais um. Por quê? Porque ele precisa de 2 carros? Não, porque às vezes é mais confortável, né? Tem o dia do rodízio, então no dia eu vou com um carro, no outro dia eu vou com outro carro, né? Então ele está bastante preocupado com conforto, com status. Então lembra, ele ganha e ele gasta, né? Ele ganha e ele gasta, ele está sempre nesse modelo, ele tá preocupado com status. A mentalidade rica, e aqui é muito interessante, porque a gente acha que rico gosta de dinheiro. Não é assim? Quando a gente pensa em uma pessoa rica, fala, esse cara aqui é avarento, né? Ele tem dinheiro, rico é assim, rico gosta de dinheiro. E é um grande erro. Os ricos, eles não estão nem aí para dinheiro. Eles estão aí para uma coisa que se chama liberdade. Liberdade. Por quê? Porque com o dinheiro, quando ele quiser viajar, ele vai viajar. Quando ele quiser se casar, ele vai se casar. Quando ele quiser mudar de emprego ou abrir uma outra empresa, ele vai fazer, porque ele tem o poder da decisão na mão dele, porque ele tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem a liberdade de poder escolher. Não é assim que funciona? Às vezes a gente passa a vida inteira dentro de um emprego que a gente não gosta, sem gostar de fazer aquilo que a gente faz, e por que a gente não troca? Porque se eu sair do meu emprego hoje, amanhã eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz do dia seguinte, muitas vezes. Então, você percebe que a falta do dinheiro, ela te prende, ela tira a sua liberdade? Então, o rico é isso que ele está preocupado. Ele não quer saber de dinheiro. O dinheiro serve a ele, e não ele serve o dinheiro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, tá bom? Então,
esse é um pouco do que cada mentalidade foca. É importante a gente poder entender isso, porque, acreditem, cada um de nós, não importa qual que é a sua mentalidade, cada um de nós tem a capacidade de migrar, de alterar essa mentalidade, com alguns comportamentos que a gente vai falar mais a seguir. Então, vejam, um resumo do que a gente aprendeu até aqui. A gente precisa identificar qual é a nossa mentalidade atual, né? A gente viu as três, a gente viu cada uma das características, a gente precisa se identificar. A gente precisa excluir da nossa vida aquelas crenças limitantes. Aquilo, de novo, né? De ficar falando mal do dinheiro, de achar que dinheiro é ruim, né? Esse tipo de coisa, a gente precisa parar de fazer isso para a gente poder melhorar a nossa relação com ele. A gente precisa entender como pensa e age cada uma das diferentes mentalidades, como a gente acabou de ver aqui. Isso é muito importante, porque, de novo, a capacidade de migrar de mentalidade está dentro de nós, a gente consegue fazer isso. E a gente precisa corrigir a nossa mentalidade para uma vida mais próspera e equilibrada. Porque, de novo, dinheiro vai muito além das finanças. Vocês viram que até agora eu não falei de números aqui, falei de números? Eu estou falando de quê? De comportamentos, de mentalidades. Olha só, eu não estou falando em números aqui, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa entender a nossa mente. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Até aqui está fácil, né? Está tranquilinho. Eu vi que ninguém chorou quando eu perguntei aqui quanto tem de conta no banco, quanto tem na conta no banco, isso daí já é bom. Dá graças, né? Então, olha só. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra coisa que pega bastante quando a gente fala de dinheiro, da nossa mentalidade, da nossa relação. Mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Como eu falei que dinheiro vai muito além dos números, é importante entender isso. Geralmente, quando vocês veem as pessoas falando de dinheiro, as pessoas vão direto como o pastor bem colocou aqui, direto no técnico, né? Vamos falar então de orçamento, planilha, controle, você tem que gastar menos do que você ganha, né? Tem que arrecadar mais do que você gasta. Geralmente as pessoas abordam assim quando vão falar de dinheiro, né? Eu quis trazer para vocês hoje aqui uma coisa um pouco diferente, por isso que eu falei, né? Eu não falei de cifras até agora, e eu quis fazer isso para que vocês possam entender realmente que antes de você pensar nas planilhas, nos controles, nas cifras, vocês precisam corrigir algo que está aqui dentro. Toda vez que eu chego num lugar para falar a primeira vez de dinheiro, eu gosto de trazer o dinheiro nesse formato. Porque não adianta você sair fazendo. Cada um de nós, por não ter sido instruído muitas vezes, a gente já aprendeu a sair fazendo. E por isso que muitas vezes a gente erra muito, né? Então a gente precisa dar um passo para trás, a gente precisa entender a nossa mente, como a nossa mente se relaciona com o dinheiro, para daí sim a gente começar a avançar e dar os passos para frente. E uma outra coisa que fala muito na nossa mente, quando a gente fala de dinheiro, e que causa alguns problemas, é uma mística que existe nessa relação entre nós, Deus e o dinheiro. Porque acreditem, de novo, por conta daquelas crenças limitantes que a gente ouviu, muita gente acha que não é bom ter dinheiro, porque isso impacta na nossa relação com Deus. Isso atrapalha. E eu, por um lado, eu concordo, e por outro lado, eu discordo. Tá bom? Vamos lembrar dos patriarcas aqui. Quem são os patriarcas? Vamos lá. E Jacó, né? Os três patriarcas ali. Eles eram pobres? Deus condenava eles por eles terem dinheiro? Não. Quem ganhou dinheiro? Foi eles ou foi Deus que permitiu com que eles tivessem dinheiro? Quem? Foi Deus, né? Então, o que a gente entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem gente que não entende assim. Tem gente que entende que assim, olha, se eu dar muita atenção para o dinheiro, eu vou ter problema com a minha vida espiritual. E aí vem a parte que eu concordo, porque a gente vai ver mais à frente por que isso acontece. Então, isso pode virar um problema. Por outro lado, de novo, a gente não pode esquecer que dinheiro faz parte da nossa vida. E a gente precisa saber se relacionar com ele. E o dinheiro que a gente tem, ou que a gente tem a capacidade de ganhar, primeiro, é porque Deus permitiu. Então, é Ele quem me permite ter dinheiro.
Tá bom? Então a gente vai entender um pouco dessa relação daqui para frente. Olha só, algumas perguntas para reflexão. Como eu já falei, né? Então, algum problema em ser próspero na vida? Não. As Escrituras condenam a prosperidade, e dentre elas a financeira? Não, aparentemente não. A relação homem e Deus pode ser atrapalhada pela prosperidade que o dinheiro pode trazer? Pode ou não? Então já dividiu, então realmente pode atrapalhar. Ser próspero ao ter dinheiro é ruim ou é bom? Bom? Ruim? Depende? Legal. Como eu falei, né, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles erraram em ser prósperos? Não. A nossa relação com Deus seria melhor sem a prosperidade que o dinheiro proporciona? Será que seria melhor? A gente precisa pensar. Olha só. O que as Escrituras dizem sobre prosperidade, inclusive a financeira? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos deixar aqui, né, a própria Escritura falar. Eu separei para vocês aqui alguns princípios que a gente identifica nas Escrituras, para a gente poder fazer alguns paralelos com relação a isso, tá? Que a gente está conversando. A prosperidade, eu coloquei aqui uma coisa importante, olha só. A prosperidade, dentre elas a financeira, ela não é a mensagem central da Torá, da Bíblia hebraica, tá? Prosperidade não é a mensagem central das Escrituras. Mas a gente não tem como negar que a prosperidade é sim um tema bastante importante e que as Escrituras trazem alguns princípios com relação a isso. E alguns desses princípios estão aqui, olha só. Princípio, obedecer a Deus. Olha só o que está escrito lá em Salmo 128, 1, 2. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha o outro, buscar a Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos serão prósperos e você será bem-sucedido. Está lá em Josué 1:8. Olha o outro, buscar a justiça de Deus. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, a memória do justo é abençoada, a boca do justo é a fonte da vida, o justo tem fundamento perpétuo. Está lá em Provérbios 6, 7, 11 e 25. Honrar a Deus, olha só, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Está lá em Provérbios. Planejamento, guardem essa palavra porque a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Planejamento. Os planos são bem elaborados, levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só, guardem essa palavra, planejamento. Ser diligente, a alma do preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança, mas a alma do diligente se farta. Buscar sabedoria, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda, riquezas e honra. Então, olha só, são muitos princípios aqui que tratam da questão de prosperidade, né? Questão financeira aqui, que a gente também pode entender dessa forma. Mas, de novo, então, tem algum problema em ser próspero? Vamos lá, a resposta está aqui. Olha só, leiam com bastante atenção. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Está lá em Deuteronômio 8, 18. Ok? Então, lembre-se do Senhor seu, porque é Ele quem te dá capacidade para ter riquezas. Olha só. Então, ainda lá, baseado aqui em textos, né, da Bíblia, Mateus 6, 24 e Provérbios 17 e 16, diz assim, a gente pode perceber lá, né, na mensagem central. Nada pode superar a confiança no eterno. Toda vez que a confiança no dinheiro ela é maior do que a confiança no eterno, o dinheiro passa a ser uma pedra de tropeço. Então,
aqui é um ponto de bastante atenção. Então, ser bem-sucedido financeiramente, ter dinheiro, não tem nenhum problema. Deus permite que você tenha isso. Agora, qual que é o problema? Se eu inverter a ordem das coisas, aí sim o dinheiro passa a ser uma grande maldição na sua vida. Isso você pode ter certeza, porque é Ele mesmo quem diz. Tá? Não sou eu que estou dizendo aqui. Então, olha só. Um dos maiores enganos da riqueza é o falso senso de segurança que elas proporcionam. A pessoa cuja esperança se firma em riquezas caminha em direção a uma grande queda. Somente confiar em Deus oferece a verdadeira segurança. Então é isso que a gente precisa começar a seguir daqui para frente. Não tem problema ter dinheiro, não tem problema ser próspero, mas não coloque isso, o dinheiro, a prosperidade na frente de Deus. Ok? Acho que tem alguém que tem alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Vamos lá. Mais alguns princípios valiosos aqui que a gente aplica a finanças. Pois o Senhor, o seu Deus, o abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Olha só, está lá em Deuteronômio 15:16. Próximo aqui. Devemos trabalhar dedicados, ganhar nosso dinheiro honestamente, está lá em Provérbios 11:1, e gastá-lo de modo parcimonioso. Então, trabalhamos honestamente, ganhamos o nosso dinheiro, e como a gente gasta? De uma maneira parcimoniosa. Guarda essa palavra, planejamento parcimonioso, ok? E por fim, quando tudo vai bem, devemos economizar para os tempos de necessidade. A aposentadoria, o desemprego, as despesas educacionais ou qualquer período de redução de nossas rendas, eu acrescento aqui também para pandemias, porque essa não foi a primeira e não vai ser a última, né? Aquele que economiza dinheiro, pouco a pouco faz com que ele cresça, está lá em Provérbios 13:11. E esse último aqui, sempre que eu leio, não tem como, eu sempre lembro, vocês vão rir aqui, mas é verdade. Eu sempre lembro de um cara que eu gosto muito das Escrituras. Talvez vocês possam ter alguma ideia de quem é. Quem arrisca? Assim, um personagem bíblico que talvez eu goste muito nas Escrituras. Me dá uma opção. Quem? Zaqueu? Moisés? Não. Quem? Ah, José. Por que será que é José? Olha só, na minha opinião, José, ele foi o primeiro ministro da economia do mundo. Vocês conhecem a história de José, né? José, ele teve uma capacidade dada por Deus, né, de desenvolver ali a economia do Egito de tal forma que ele garantiu, né, a sobrevivência do Egito, dos outros povos. E olha só, do que a gente está falando hoje o dia inteiro aqui? De José garantiu o quê? Também o sustento da sua família. E na época das vacas magras. Vamos associar com os momentos de pandemia agora? Ele prosperou no momento de pandemia. E ele salvou a família dele também com essa atitude. Ok? Por quê? Porque ele tem essa consciência de economizar, de poupar em tempos que você está arrecadando, que você está ganhando, separar uma parte para momentos difíceis. Eu sempre converso com a minha esposa, a gente usa uma terminologia, eu sempre costumo dizer que a vida da gente ela é cíclica. Então, imaginem uma bola, ela é cíclico, né? Então, estamos aqui, ó. Ora, a gente está aqui em cima. Qual que é o próximo movimento? Para baixo. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Só que a gente sabe também que depois que a gente estiver embaixo, o próximo movimento tende a ser para cima. E aí, quando eu estiver lá em cima, eu não posso repetir os erros de comportamento que me jogaram para baixo da primeira vez. Porque eu sei que talvez eu não erre mais nestes, mas outros eu vou errar e isso vai me jogar para baixo de novo. Então, a vida é cíclica. E com as nossas finanças a mesma coisa. Se você hoje está ganhando, se você hoje está arrecadando, lembre-se que é hoje. Amanhã pode ser diferente. Tá bom? Então, vejam. Na Torá, na Bíblia hebraica, a gente divide a Torá, como a gente faz aqui comumente no ano bíblico, né? Se divide a Bíblia ali em algumas partes e se lê a Bíblia durante todo o ano. No judaísmo, a gente divide também a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, em porções que a gente chama de paraxá. E cada paraxá significa porção em hebraico. Então, cada
Parashá leva um nome, e esse nome geralmente é a primeira palavra significativa daquele texto, de onde ela começa. Então, lá na Parashá de Kitavô, que significa quando entrares, né, que está lá em Deuteronômio 26:1, vai até 29:9, são listadas 25 bênçãos e 98 maldições para cada indivíduo, relacionadas à prosperidade e entre outras coisas. A gente está estudando agora na escola sabatina muito o livro de Deuteronômio, né? A gente vem ali tendo contato com essa parte de bênçãos e maldições. Então, é essa parte que faz parte da Parashá de Kitavô, é onde a gente estuda essas bênçãos e essas maldições. E olha só, quando a gente olha isso aqui, dentro da parte de obediência nas Escrituras, né? Ou seja, obedecendo às Escrituras, o quanto é citado a quantidade de vezes que se fala de prosperidade material, bênçãos relacionadas, né, à sociedade, que totalizam 25. Olha só, prosperidade material 17, sociedade 8. Para desobediência das Escrituras, olha só, quanto a gente tem relacionado ali de textos que tratam de prosperidade material, o meio ali é o quê? Família. Olha só, quantas vezes são citados ali maldições, né, que muitas vezes a gente tem por não obedecer às Escrituras relacionadas à família. A sociedade 17 e o total a gente chega no número de 98. Trouxe um pouquinho de números aqui para vocês também, não é o primeiro encontro que geralmente eu gosto de trazer números, mas só para vocês verem como é importante a gente entender essa relação, como a gente tem que se relacionar com Deus, o que a gente não pode colocar nunca, não só o dinheiro, mas nada tem que estar na frente de Deus nessa nossa relação. E observando isso daqui, prestando atenção nessa lei, com certeza isso vai contribuir muito para que você tenha uma vida financeira e uma vida como um todo mais próspera. Tá? E olha só, quanto tempo eu tenho ainda? Então eu vou correr um pouquinho aqui. Olha só, eu vou dar para vocês aqui alguns passos práticos para que vocês possam começar aí a melhorar a vida financeira de vocês, tá bom? Vamos lá. Estabilidade financeira e qualidade de vida, a gente sabe que anda sempre lado a lado, né? Geralmente quando a gente tem dinheiro, a nossa qualidade de vida, ela melhora. Mas calma, antes da gente pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, que se chama planejamento financeiro pessoal. O que é um planejamento financeiro pessoal? O planejamento financeiro, ele é uma estrada que leva a gente a um destino chamado realizações, tá? Eu gosto muito dessa frase também, que diz o seguinte, olha só, disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Guardem também essa informação com vocês. Vejam, quando a gente fala de planejamento financeiro, o que a gente está falando aqui necessariamente? O planejamento financeiro, ele é um método estruturado que ajuda a gente a tomar decisões financeiras, decisões conscientes com relação à nossa vida financeira. Porque, olha só, tudo que a gente vai realizar, a gente precisa de dinheiro, como a gente viu aqui, né? Aquelas áreas da nossa vida, qualquer coisa que a gente for realizar, a gente precisa de dinheiro. Então, veja, se eu vou financiar alguma coisa, se eu vou pagar à vista ou se eu vou pagar parcelado, é uma decisão financeira que eu tenho que tomar, certo? Reduzir dívidas é uma outra ação que eu preciso me planejar. Estudar é uma outra ação financeira, porque para me estudar eu preciso de dinheiro. Veja, férias, viajar, onde eu vou ficar, o hotel, como eu vou pagar, são decisões financeiras. Comprar ou alugar? Eu sei que eu estou começando a entrar em alguns terrenos divergentes ali. Tem gente que acha que é melhor comprar, tem gente que acha que é melhor alugar, mas vamos lá. São decisões. Comprar carro à vista, parcelado, andar por transporte por aplicativo, o que é melhor, financeiramente falando? Não sei, vamos lá. Noivado, olha só. Noivado, casamento, será que eu preciso de dinheiro? Eu tenho que saber quanto que eu preciso para casar, para noivar e todas essas coisas? Preciso, né? Ter filho, será que é uma outra decisão que envolve dinheiro? A Hannah está ali que não me deixa mentir. Olha só, investimentos, rentabilidade, inflação, imposto de renda, tudo isso são decisões que a gente precisa tomar. E aqui, por último, aposentadoria, independência financeira,
Será que eu preciso pensar nisso? Será que eu preciso de dinheiro para isso? Quanto de dinheiro eu preciso para isso? Até quando eu quero trabalhar? Quanto eu vou precisar de dinheiro, a partir do momento que eu colocar os meus pés para cima, quanto eu vou precisar de renda para continuar vivendo até o dia que o Eterno nos levar daqui? Percebe que tudo isso são decisões que a gente toma muitas vezes conscientes, mas maior parte das vezes inconscientes. A gente não para pensar direito nessas coisas aqui. Chegou o boleto, a gente paga, né? A dívida, se eu estou endividado, eu vou lá no banco, pego mais dinheiro e fico mais endividado. Não é assim geralmente que funciona? Se eu vou viajar, parcela no cartão aí, o camarada foi viajar, já está o ano seguinte já e ele está pagando a viagem do ano anterior. É assim, a gente vai fazendo isso. Comprar ou alugar? Não sei, a gente pode comprar, paga a casa aí em 30 anos, está tudo certo. Aí uma casa que custava 500 mil vira 1,5 milhão, mas está tudo bem. A gente vai fazendo, né? E dentre outras coisas que a gente não para no dia a dia para raciocinar realmente. Então, vocês concordam que tudo isso são decisões que a gente não deveria tomar sem pensar? Mas a gente faz isso todos os dias. A gente faz isso todos os dias e muitas vezes sem pensar, né? Então, olha só, o que um planejamento financeiro básico, né? O que um plano ele tem que te dar? Ele precisa responder minimamente 3 coisas quando eu vou fazer um plano financeiro. O que eu quero, para quando eu quero e quanto custará. Porque se eu quero comprar ou alugar, é importante saber. Mas quanto isso vai custar, também é muito importante saber. Porque com base nisso, talvez me ajude a tomar a melhor decisão. De repente eu não compro agora, eu moro durante aluguel durante um tempo, me planejo, guardo um dinheiro mesmo pagando aluguel e no futuro eu vou lá e compro minha casa com mais tranquilidade. E eu já não pago mais 2 casas, 3 casas no final, eu já consigo ter uma boa redução disso, né? Então, são esses tipos de decisões, são esses planos que a gente precisa começar a fazer na nossa vida. A gente tem um grande problema quando a gente não se planeja. Quando você não se planeja, geralmente você consome muito em excesso, você compra por impulso. Brigas entre familiares e divórcios, olha só, quantas vezes a gente vê brigas familiares, divórcios acontecendo por falta de grana, por falta de dinheiro. Endividamentos altos, restrição de qualidade de vida, inviabilização de projetos e sonhos, desequilíbrio físico e emocional. Dinheiro, se vocês nunca pararam para pensar, ele também impacta no seu físico, na sua saúde física, na sua saúde mental, né? De novo, o indivíduo passa a vida inteira trabalhando numa empresa que ele não gosta, porque ele não consegue sair, porque ele não consegue se manter. Um mês sequer. Se ele não tiver um salário, ele não consegue se manter. Então, isso traz muito desequilíbrio. Violência familiar. Pandemia, a gente viu quantas mulheres, aumentou muito, né, a violência com as mulheres, né, convivendo ali com os maridos mais tempo dentro de casa, violência familiar acontecendo, e muitas vezes por falta de dinheiro. Ou você acha que uma pessoa gosta de apanhar porque ela quer? Ela fica lá apanhando porque ela gosta. Infelizmente, tem muitas mulheres que ainda dependem do marido, e se ela sair de casa, ela não consegue viver no dia seguinte. Ela precisa do cara para ajudar a mantê-la. Então, assim, percebem que quando a gente está falando de dinheiro de verdade, por isso que eu gosto de trazer isso, a gente não está falando simplesmente do financeiro, a gente está falando de muita coisa que está por trás. A gente precisa entender isso bem, porque é a partir desse entendimento que aí sim as minhas ações vão ser melhores direcionadas para o dinheiro, para as cifras. Ok? Outra coisa, olha só. Por que as pessoas agem assim, muitas vezes, esse descuido com o dinheiro? Muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes por falta de conhecimento. E uma coisa que eu somo a mais aqui, por falta de disciplina. Esse é um outro problema que faz com que as pessoas tenham problemas financeiros. Tá? E por que você precisa se preocupar com isso? Porque, gente, de verdade, não adianta você ficar esperando o futuro. Querendo ou não, o futuro, ele vai chegar para você. Né? Ele vai chegar. Se você não morrer antes, né, o futuro vai chegar. Agora, qual é a qualidade do futuro que vai chegar para você? Essa é uma grande pergunta. E isso você consegue melhorar, a partir do momento que você trabalha para construir o seu futuro. Então, a gente precisa pensar muito nisso. O futuro, ele chega, tudo bem. Só que qual é a qualidade? Eu não sei. Então, eu preciso fazer alguma coisa agora para mudar o meu futuro lá na frente. Já ouviram aquele termo que diz, a árvore que eu quero ficar debaixo, eu tenho que plantar ela agora. Porque eu não planto uma árvore hoje, no dia seguinte eu estou embaixo dela. Ela vai demorar muitos anos para
para crescer. E a nossa vida financeira é a mesma coisa. Tá? Olha só. Planejamento não diz respeito a decisões futuras. Muita gente acha assim, para que eu vou planejar? E se eu morrer amanhã? Muita gente pensa assim, eu vou levar minha vida financeira de qualquer jeito, porque de repente eu morro amanhã mesmo, então está tudo tranquilo. Esse é um outro grande erro. Olha só, planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras nas decisões presentes. Isso é o planejamento. Porque, de novo, se você morrer amanhã, ok, eu até concordo com você, não precisa planejar. Só que uma outra pergunta que você tem que responder para você mesmo. O maior problema não é se você morrer amanhã. O maior problema é se você viver amanhã, depois, 1 ano, 10 anos, 30 anos, 80 anos. Esse é o seu problema. Porque se você não fizer alguma coisa agora, você vai viver uma vida inteira, desculpe o termo, mas medíocre, abaixo do que você poderia realmente viver, porque você decidiu não fazer nada. Né? A gente sabe que a medicina está extremamente avançada, o indivíduo está morrendo com 80, 90, 100 anos. Tem gente que a gente vê na televisão ali passando dos 100 ali com louvor. E se você for um deles? Como que você vai viver sem dinheiro? Então, de novo, não se preocupe. Se você morrer amanhã, está tudo bem. Se preocupe se você continuar vivendo, sem se planejar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Olha só, eu vou ajudar vocês a dar o start nessa jornada. Vamos lá. Primeiro passo, então, para você começar a mudar a sua vida financeira é o seguinte. Corrija a sua mentalidade. A gente já falou bastante sobre isso. De novo, né? Lembre lá dos modelos mentais, se identifique e procure evoluir dentro desses modelos mentais, porque esse é um passo muito importante. Porque, de novo, existe um fio condutor, eu sempre costumo dizer também, existe um fio condutor que sai daqui e vai até aqui. Né? Então, se eu quero ser bem-sucedido aqui, antes eu conserto aqui. Então, comece a fazer isso com a sua mentalidade. Segundo passo, comecem a conversar sobre dinheiro. De novo, dinheiro não é ruim, dinheiro não é bom. Dinheiro, ele é neutro. O que faz ser ruim ou faz ser bom, a gente já conversou. É o que você coloca na frente dele. Então, converse. Famílias precisam falar de dinheiro. É muito comum, dentro de casa, as pessoas não falam. Não falam. Nem o cônjuge com o marido ali, marido e mulher não se fala com filhos, o filho não sabe quanto que o pai ganha, a esposa não sabe quanto que o pai ganha, vice-versa, a esposa não sabe quanto que o marido ganha, e aí a gente vai levando a vida. Vão tomando decisões cada um ao seu modo, e a família inteira pagando uma conta alta por isso. Então, conversem sobre dinheiro dentro da casa de vocês, tá bom? Isso é muito importante. E muito cuidado com isso que eu chamo de infidelidade financeira. Vocês acham que infidelidade é só ir lá, dar uma puladinha na cerca e está tudo bem? Geralmente a gente aprende assim, né? Isso é infidelidade. Existe uma coisa que chama infidelidade financeira. Né? E aquela coisa que de repente eu comprei, né? Sei lá, aquele rádio do carro lá que foi caríssimo, e nem falei com a minha esposa, mas a gente tinha combinado entre nós de fazer uma viagem no final do ano, e a gente já estava com o dinheiro ali todo direcionado. E sem saber eu fui lá, comprei, passei desapercebido, ela nem soube, está tudo bem. Olha meu rádio lá. Aí quando a esposa pergunta, não, isso aí foi de um amigo que me deixou aqui para eu pagar quando eu quiser, está tudo bem, é assim? A esposa a mesma coisa, combinamos ali, né? Vamos viajar no final do ano. E aquelas sapatos e bolsas que aparecem todo mês ali, naquela gaveta ali guardada no guarda-roupa, estava combinado? Então, isso é uma coisa que a gente classifica como infidelidade financeira, muito cuidado com isso. Por quê? Dentro de uma relação, vocês sabem bem, o pastor com certeza tem muito mais conhecimento para falar sobre isso, mas assim, dentro de uma relação, o primeiro pilar é uma coisa que se chama confiança. Você combinou alguma coisa com alguém, o mínimo que se espera é que você cumpra. Agora, pode ser que no meio da jornada você queira mudar ali, que você queira fazer algum ajuste, não tem problema nenhum. Planejamento financeiro não é escrito em pedra, a gente pode mudar, mas aí a gente volta, reprograma juntos e segue. A coisa precisa estar clara para a direção que a gente está caminhando. Legal? Vamos lá. E melhorem as suas decisões, ou seja, reflitam sempre muito bem em qualquer decisão que vocês forem tomar, ao qual isso vai custar dinheiro. Então, Black Friday está aí. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, tá bom? Mas assim, de novo, assim, não é extremo, não tem problema nenhum você comprar alguma coisa numa Black Friday.
Mas você tomou essa decisão porque piscou no seu celular a promoção, ou você já pensava naquela televisão há 3, 4 meses atrás e ela já estava programada, combinada entre família que já queria ser comprado? Então, de novo, né? Vamos usar a Black Friday com inteligência. Tá? Uma coisa importante aqui, deixa eu só voltar um aqui. Opa, acho que eu avancei, peraí. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Porque a gente precisa refletir sobre as decisões financeiras. Todo o resultado que a gente tem, de novo, lembre lá das contas correntes de vocês, todo o resultado que a gente tem, só tem um único responsável, um resultado financeiro, só tem um único responsável por ele. É você mesmo. Tá bom? Então, assumam isso, porque isso também vai facilitar muito o dia a dia de vocês nessa relação com o dinheiro. O seu problema financeiro hoje não foi o seu cônjuge, não foi o seu irmão, não foi o seu pai, não foi o presidente, não foi a pandemia. Os seus problemas são frutos das suas decisões financeiras lá atrás, muitas vezes impensadas, que te trouxeram a essa situação. Tem um provérbio judaico que diz assim: não existe você estar numa situação. Se você está numa situação, é porque você se colocou nela. E se você se colocou nela, você pode se colocar em outra. Então, é isso. Se você tem algum problema hoje, a capacidade de mudar isso está na sua mão. Não está no presidente, não está na economia, não está no seu irmão e nem no vizinho. Assuma isso, tá bom? Isso é muito importante, isso faz parte de um processo de amadurecimento de decisão. Olha só, a gente precisa parar de ter apenas sonhos. Sonhos, eles são importantes? São, claro, tudo começa no sonho. Mas melhor do que ter sonho é ter o quê? Um plano. Porque não adianta eu ficar sonhando, eu posso sonhar minha vida inteira, legal, nossa, eu quero viajar, quero ir para Israel, eu quero trocar de carro, quero comprar uma mansão, ok, é o primeiro passo, o sonho é o desejo. Mas se você ficar só nisso, sua vida vai viver de sonhos, né, e nada vai acontecer. Então, melhor do que ter sonhos é se ter planos, tá? Olha só, em Provérbios 21:5, Salomão fala o seguinte, ele chama atenção para a importância do planejamento. Os planos bem elaborados, eles levam à fartura, mas o apressado acaba com necessidades. Né? Porque, de novo, lembra a árvore que eu quero ficar debaixo, ela demora anos para ela crescer. Então, eu preciso começar a fazer isso agora. Isso se chama planejamento. E muitas vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não consegue se planejar. De novo, a gente não foi educado lá atrás, muitas vezes, para isso. A gente precisa de ajuda. E a gente precisa saber que existe ajuda para esse problema. Porque, olha só, quando você tem um problema, por exemplo, alguém vai te processar. Por algum motivo, alguém está te processando. Você faz o quê? Eu busco um advogado. Se, de repente, eu tenho um problema de saúde, eu faço o quê? Eu busco um médico. Né? Se eu quero melhorar o meu corpo, quero ficar lá bombadão, bonito e tal, eu vou numa academia e busco um personal trainer. Legal. E quando eu tenho um problema financeiro, eu faço o quê? Aí eu tento... aí assim, ou eu tento me resolver sozinho, porque eu acho que eu consigo, ou eu vou lá no banco, peço mais dinheiro emprestado para colocar num buraco que, de novo, foi eu quem abri, achando que isso vai resolver o meu problema. Mas, de novo, assim, eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui. A gente, infelizmente, a gente foi educado dessa forma. Muitas pessoas foram educadas assim. Mas o mais importante é saber que existe formas de se mudar isso, de sair dessa situação. E um profissional de planejamento financeiro pessoal pode te ajudar nisso. Esse profissional, ele vai ser o seu personal trainer, só que das suas finanças. Ele vai te conhecer, ele vai conhecer os seus comportamentos, a sua vida financeira, os seus planos, os seus objetivos. A gente vai colocar isso num papel, a gente vai colocar os sonhos, a gente vai colocar quanto você precisa de dinheiro, para quando você quer realizar, a gente vai desenhar um plano para você ir. Exatamente, que é o ponto que eu costumo dizer sobre a disciplina. Porque, olha só, muito bem colocado. Eu vou colocar aqui, mas só para eu introduzir esse assunto. O pastor colocou muito bem aqui no começo. É todo dia que você acorda motivado para vir para a igreja? Para ir trabalhar? Para se relacionar na sua casa? Não. Tem dia que você acorda motivado, tem dia que você não acorda motivado. E nos dias que você não está motivado, o que você precisa fazer? Você precisa buscar. Se você não encontrar motivação, você também precisa fazer alguma coisa. Mas o que vai ser essa coisa? Você vai ter que ter disciplina.
né? Porque a motivação, ela faz você começar. A disciplina faz você terminar. Porque não é todo dia que eu acordo motivado. E dinheiro é chato, infelizmente é verdade. Olha só, o planejador falando para vocês. Dinheiro é chato, porque ninguém gosta de ficar controlando dinheiro. A gente gosta de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro. É isso que dá prazer. Não é ficar economizando, guardando, planejando. Não é. Só que a gente precisa fazer. Tá? E a gente precisa entender que planejamento financeiro, de novo, ele é uma jornada. Ele não é uma corrida de 500 metros de tiro curto. Ele é uma jornada. Porque imagina, o indivíduo ele passa a vida inteira cometendo erros financeiros e ele acha que de um dia para o outro ele vai reverter 30 anos de decisões erradas que ele tomou na vida dele. Não vai funcionar, não é? Então, o planejamento financeiro é uma jornada. Ele é uma jornada que passa por essa estrutura aqui, olha só. A gente, dentro de um plano, a gente define algumas coisas dentro de gestão financeira. A gente olha para uma parte muito importante que se chama gestão de riscos. Os riscos que a gente corre no dia a dia, será que não impactam as nossas finanças? Eu tenho uma família. Se eu, de repente, saio ali fora e morro atropelado, como fica a minha família? Não é um risco? Eu não tenho que pensar nisso? É as minhas finanças, é a minha família. Então, a gente vai pensar. Gestão de aposentadoria. De novo, será que o INSS vai me manter lá no futuro? Será? Será que eu preciso pensar nisso? Será que eu preciso poupar com o meu próprio recurso para ter essa garantia? Gestão de investimentos. Agora eu já guardo dinheiro, mas aonde eu coloco esse dinheiro? Não sei. Eu vou perguntar lá para um gerente de banco. Ok, de uma poupança? Tudo bem, mas às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa pode te enviesar por alguns caminhos que muitas vezes é mais interessante para o banco do que para você. Então, a gente precisa entender isso. Gestão tributária. Será que, de repente, eu estou fazendo minha declaração de imposto de renda da forma correta? Será que, de repente, eu não estou pagando mais imposto do que eu deveria? Porque a lei, isso estou falando de coisas lícitas, tá, pessoal? A lei me permite alguns benefícios fiscais que eu posso ter como pessoa. E eu posso me beneficiar disso para poupar mais dinheiro. Então, a gente olha para tudo isso. Gestão sucessória. De novo, estou aqui, estou bem, estou com a minha família. Como que vai ser quando eu não estiver aqui? Como que eu vou transferir os meus bens para os meus familiares? Vocês já tiveram já aconteceu com vocês de perder algum familiar e de vocês passarem por um processo de inventário? Vocês já viram a dor de cabeça que dá para você conseguir ter acesso aos recursos daquele familiar? Demais, né? E tudo isso pode ser mitigado dentro de um plano financeiro. Como que eu vou passar isso? Como que eu consigo transferir isso pagando menos impostos? Vocês sabiam que isso pode ser feito em vida? Alguns bens você pode ir transferindo ao longo da vida, aqui, vivinho, do jeito que eu estou, para, no final, aquele meu beneficiário receber aquilo de uma maneira mais tranquila. Não se esqueçam de uma coisa, quando você falece, é bem rápido, e você pensa em transferir algum bem para a pessoa, você não pode esquecer que existe um custo disso, e quem paga esse custo é quem vai receber o bem. E muitas vezes aquela pessoa também não está preparada, ela não tem dinheiro suficiente para pagar aqueles impostos para conseguir ter acesso àquele bem. Exatamente, às vezes o bem não é financeiro. Então fica anos e anos rolando coisas na justiça lá, e é caro, o patrimônio da tua família vai sendo dilapidado inteirinho dos teus pais, e no final você muitas vezes nem consegue colocar a mão nele. Então tudo isso pode ser trabalhado em vida. Tá? Então veja, quando a gente fala de planejamento financeiro, por isso, de novo, né, que eu não gosto muito de começar falando de planilha, de controlar. Cara, posso voltar. Planejamento financeiro, gente, a gente está falando de um plano de vida. Isso aqui é vida que a gente executa usando dinheiro. Conseguem perceber isso? É vida. É isso que a gente tem que se atentar. Tá bom? Olha só. Acabando já. 6. Medir os resultados, né? Porque assim, não adianta eu saber o que eu tenho que fazer, não adianta eu construir o plano, não adianta eu começar a executar o plano se eu não medir. Porque, de novo, eu sempre costumo falar também, planejamento financeiro, ele não é um trilho, ele é uma trilha. E por quê? Porque a nossa vida, ela não é linear. Eu comecei planejando uma coisa, no meio do caminho aconteceu uma intempérie que eu preciso recalibrar, que eu preciso reajustar, e aí eu continuo avançando, né? Quando você está numa trilha, você tem uma pedra no meio, a água vem, faz o que na pedra? Contorna. Então é isso. Se fosse um trilho, fica mais difícil, né? Você para o trem quando tem alguma coisa no obstáculo do trilho, não é assim? Não é assim que funciona na CPTM lá no metrô? Então olha só. Passo 7, para a gente finalizar. Olha só, tem o quê? Disciplina, gente. Disciplina. De novo, motivação faz a gente começar. Disciplina faz a gente terminar. Mais importante do que ter iniciativa
Eu sempre costumo dizer, é ter acabativa. Você já percebeu que tem gente que tem um monte de iniciativa legal? O cara começa 400 coisas e não termina nada. E aí no final ele não termina porque ele fala assim, sabe por que eu não termino? Porque eu ganho pouco, porque eu não tenho dinheiro, porque essa minha mulher não me ajuda, porque esse meu marido não me ajuda. É isso, todo mundo é responsável, menos você. Né? Então, a gente precisa olhar bastante para essa questão. Tenham disciplina, tá bom? Então esse é um passo 7 que eu posso destacar para vocês, como um fechamento aqui do nosso início, né, de um plano financeiro, para vocês terem uma ideia. Eu costumo falar isso aqui, olha, presta atenção, planejamento financeiro, ele é uma coisa séria, como a gente viu aqui. A gente não está falando ainda de números, a gente está falando de vida, tá? Acrescente planejamento ao seu esforço e você vai ser bem-sucedido. O nosso problema não é trabalhar muito, não é se esforçar, não é o nosso chefe, não é porque você ganha pouco. O nosso grande problema é que a gente tem muito esforço, mas a gente não tem um plano. Todo avião sai do chão com um plano. Isso é obrigatório. Ele sabe de onde ele sai e ele sabe aonde ele pousa. Quantos voos e decolagens são feitos todos os dias pelo mesmo piloto? Muitos. E para cada voo ele tem um plano. E a nossa vida financeira tem que ser da mesma forma. E olha só, aí é uma decisão de cada um, né? Como eu falei aqui. Quem não planejar o futuro que quer, infelizmente, vai ter que se contentar com o futuro que vier. E aí não adianta reclamar. Principalmente depois de hoje. Porque agora vocês pegaram alguns conceitos aqui que são muito importantes. E aí a decisão de cada um é colocar isso em prática. Porque, de novo, né? Não adianta você pegar todo um conhecimento, botar embaixo do braço e beleza. Né? Nós oramos muitas vezes aqui quando a gente entra, para que Deus faça o quê? Para que Deus nos ajude a entrar e sairmos melhores do que a gente entrou. Então, ou seja, a gente está levando daqui uma carga de conhecimento maior do que quando a gente entrou. Então, agora cabe a nós colocar isso em prática, tá bom? E, por fim, finalizando aqui, cada decisão, como eu falei a vocês, importa. Tá? Cada decisão importa. Porque aquilo que faz bem para o bolso de vocês, faz bem para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Aqui estão os contatos aqui da KESF, meus contatos também, tá bom? Convido vocês aí, quando tiverem um tempinho, de entrarem lá, fazerem contato. Tem o meu Instagram aqui, que é KESFPF, tá? Vocês podem, se quiser, fiquem à vontade para seguir, vai ser um prazer ter vocês lá. Nosso site, o e-mail de contato, nosso telefone, fiquem à vontade para nos procurar. Eu queria até aproveitar, eu tenho mais um minutinho, posso só falar uma coisinha, um minutinho? Eu gostei muito de vocês, acho que essa questão de dar brindes, eu acho fantástico, assim, porque eu acredito muito, quando você dá alguma coisa, é uma coisa muito fantástica, né? Aquilo evolui muito. Então eu gostaria de fazer o seguinte, eu não estava nem combinado, nem combinei com o pastor, mas eu gostaria de oferecer a vocês uma consultoria comigo, diretamente. Na verdade, vão ser 3 consultorias para 3 famílias. Uma consultoria de 2 horas para a gente poder fazer um bate-papo, eu entender como que está o momento financeiro de vocês e a gente poder entender como que a gente pode contribuir para a vida financeira de cada um. Legal, maravilha. Eu só queria pedir para vocês o seguinte, entrem lá no Instagram da KESF, já sigam lá para vocês ficarem acompanhando ali e a gente sorteia no final. Então, faz o seguinte, segue no Instagram, manda uma mensagem lá no direct com o primeiro e último nome de vocês, tá bom? E o número de celular de vocês com o DDD. No final, eu abro aqui meu Instagram na hora, a gente passa o dedo, seleciona e a gente já fala a pessoa que vai sair daqui já com essa consultoria de 2 horas gratuitamente, tá bom? Me comprometo a fornecer isso para vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Isso, vamos finalizar. Legal. Que agora a gente tem umas comidinhas, né? Vou convidar vocês para que vocês se coloquem de pé, então agora a gente finaliza aqui com uma oração. Então vamos conversar com o Eterno. Querido Eterno Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, de podermos aprender de diferentes coisas, diferentes pilares, que nos ajudam, Pai, na nossa relação com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos familiares.
Que tudo isso que aprendemos aqui nesse dia de hoje, que ainda vamos aprender, que tudo isso possamos levar aí para fora e colocar tudo isso em prática em nossas vidas, Senhor. Porque esse conhecimento que nos é dado, ele é dado pelo Senhor, como um grande presente. E presente a gente precisa valorizar, a gente precisa ser grato, porque tudo que somos e que temos vem do Senhor. Então, que o Senhor continue conosco ao longo dessa programação, abençoando cada família aqui, que cada mensagem possa, de fato, trazer uma transformação na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, continue conosco por mais esses momentos que se seguem. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Messias. Amém.